Família, atenção, atenção, a notícia agora é de última hora. Vem todo mundo para a live, já dá o like, curte, comenta e compartilha. O Moraes, ele mesmo, foi traído pelo Dino e ele vai às lágrimas, entra em total desespero lá em Brasília. O cara que não pode pentear o cabelo ficou louco, deu a louca, agora começa a soluçar de chorar e pede negociação às pressas. Brasília parou, tá pegando fogo, o chicote tá estralando, o bambu tá gemendo. Pensaram que iriam prender Jair Messias Bolsonaro, quando tudo parecia estar perdido, o jogo virou, meu amigo, e é real o que eu tô te falando aqui. Acabou para a esquerda. Vem comigo, família, compartilha essa live, joga nos grupos da família, rapidinho, vem correndo pra live, porque o trem tá ficando feio. O chicote tá estralando, o bambu tá gemendo, o pau tá torando, a bruxa tá voando sem vassoura, o Saci tá andando de patinete, Donald Trump deu cheque mate, cartada de mestre que acaba de ser dado, mandado de prisão expedido, correria, Dino abriu a boca, deu com a língua nos dentes, traiu o Moraes, o negócio tá feio, tá fedendo Brasília. Antes, família, eu peço a você aí, compartilha, dá o joinha rapidinho, vem, gente, vem pra live, dá o like, compartilha, quem puder nos ajude através do Pix aí, eu não tô pedindo esmola aqui, tem uns esquerdopata que tá mandando 1 centavo, 13 centavos de Pix aí, não é esmola não, ô psicopata, eu tô pedindo aqui pra você ajudar o nosso trabalho. Quem puder, nos ajude aí através do Pix, DDD 31 99691 1975. Não precisa de esmola, pessoal. É quem puder ajudar aí. Tem muito militonto aí mandando 1 centavo, 13 centavos, falando que ninguém ajuda a direita, que a direita já era. Vamos mostrar para esses esquerdopatas aqui que existe patriota ainda nesse Brasil. Colabore aí através do Pix e vem comigo na matéria, escuta com atenção que isso é grave, é gravíssimo e eu volto a falar e afirmar. O Trump vai vir no Brasil, hein? Se prepare que você vai ver o avião dele chegar direto no aeroporto de Brasília. É só uma questão de tempo isso aí, família. É só uma questão de tempo. Então vem comigo, vamos entender que traição é essa, choro, será que é lágrimas de crocodilo? Comenta aqui se você acredita que houve mesmo esse choro, que realmente ele arrependeu, agora tá até apoiando a anistia. Será mesmo? Vamos ouvir, família, vamos ouvir aí, porque essa notícia é bombástica. Traição do barbudo com o careca. Vamos ouvir aqui enquanto você dá o like aí, beleza? Senta o dedo, compartilha e vamos ouvir. Tido com exclusividade pelo canal Crônicas do Brasil, revela uma ruptura dramática dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, em uma conversa privada com assessores de confiança, atacou Alexandre de Moraes e ameaçou renunciar ao cargo. Presta atenção. Na gravação, que já está causando um verdadeiro terremoto em Brasília, Dino afirma com todas as letras: "Não vou participar desse circo. O Alexandre está passando de todos os limites constitucionais e ninguém tem coragem de pará-lo. Se isso continuar, não tenho outra opção além de renunciar ao cargo e denunciar publicamente o que está acontecendo nos bastidores." Fontes internas do STF confirmam que o clima entre os ministros está insustentável, com divisões cada vez mais profundas sobre as decisões monocráticas de Moraes. E tem mais. No mesmo áudio, Dino revela que outros 3 ministros também estão prontos para se posicionar contra o que ele chama de ditadura judicial de Alexandre. Eu sou Flávio Nascimento, e este é o canal Crônicas do Brasil, onde a verdade não tem medo de se mostrar. Não importa quem ela atinja. Olha, não é a primeira vez que o ministro Dino demonstra desconforto com os métodos do colega Moraes, mas essa ruptura aberta é algo inédito na história recente do Supremo. Como diz aquele velho ditado, quando um navio começa a afundar, os ratos são os primeiros a abandoná-lo. Será que estamos vendo o início do fim da era Moraes no STF? Mas antes de continuar, me responda nos comentários. Você acha que Dino realmente vai renunciar? Ou isso é só uma ameaça para tentar conter Moraes? E na sua opinião, essa divisão no STF é benéfica para o país ou só vai gerar mais instabilidade? Deixe sua opinião, é muito importante para o nosso algoritmo. E se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para apoiar nosso trabalho investigativo. Produzir jornalismo independente no Brasil não é fácil, principalmente quando se fala a verdade que muitos querem esconder. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas informações exclusivas. Bem, vamos aos detalhes desse áudio bombástico que está abalando os alicerces do poder em Brasília. A gravação, que dura aproximadamente 8 minutos e 42 segundos,
Foi feita durante uma reunião reservada entre Dino e 3 assessores de sua equipe pessoal, na última quarta-feira. No início da conversa, o ministro parece extremamente irritado após uma sessão do plenário, onde aparentemente houve um desentendimento nos bastidores. Em um dos trechos mais impactantes, Dino desabafa. O problema é que o Alexandre acha que o STF é o quintal da casa dele. Toma decisões sozinho, não submete ao plenário, e depois espera que todos nós simplesmente endossemos tudo. Isso não é um tribunal constitucional. Virou um tribunal unipessoal com 10 figurantes. Segundo a análise de especialistas em áudio forense consultados pela nossa equipe, não há qualquer indício de manipulação na gravação. A voz é inequivocamente do ministro Flávio Dino, e os padrões de fala e entonação são consistentes com seus discursos públicos. E a coisa não para por aí. Em outro momento do áudio, Dino revela algo ainda mais grave. Vocês sabem que eu vim do executivo, depois passei pelo legislativo, e agora estou no judiciário. Nunca vi nada parecido com isso em nenhum dos 3 poderes. O Alexandre simplesmente inventou um código de processo penal particular. E aí de quem discordar. Isso não é justiça, é perseguição política com verniz judicial. Fontes exclusivas do nosso canal confirmam que essa não é a primeira vez que Dino expressa descontentamento com os métodos de Moraes. Aparentemente, nos últimos 3 meses, o clima entre os 2 ministros vem deteriorando rapidamente, com discussões cada vez mais acaloradas durante as sessões administrativas, aquelas que acontecem a portas fechadas, longe dos olhos do público. E aqui vem uma informação exclusiva que vai fazer o Brasil inteiro ficar de queixo caído. No mesmo áudio, Dino menciona nominalmente 3 outros ministros do STF que, segundo ele, também estão desconfortáveis com as ações de Moraes: Luiz Fux, Dias Toffoli e Edson Fachin. Em suas palavras exatas, o Fux já disse claramente que não concorda com essa expansão ilimitada dos poderes do Alexandre. O Toffoli está extremamente preocupado com o legado histórico do tribunal. E o Fachin, que é um constitucionalista sério, está horrorizado com o atropelo das garantias fundamentais. Não é só uma questão minha. Está se formando uma maioria silenciosa contra esse estado de coisas. Isso explica, inclusive, alguns sinais que já vinham aparecendo nas últimas sessões do Supremo. Observadores atentos notaram que Fux e Fachin têm apresentado divergências cada vez mais frequentes em relação aos votos de Moraes, algo que era raro até poucos meses atrás. Mas o que realmente choca no áudio é quando Dino revela o motivo concreto de sua indignação. Ontem Moraes, me mostrou uma lista com mais 300 pessoas que serão incluídas no inquérito das fake news. Tem de tudo ali. Jornalistas, empresários, pastores, até professores universitários. Quando questionei a base legal, ele simplesmente respondeu: a base legal sou eu. Isso é inaceitável em um Estado democrático de direito. Essa revelação é bombástica, porque confirma o que muitos analistas jurídicos já suspeitavam. O famoso inquérito das fake news, que corre sob a relatoria de Moraes, continua se expandindo sem limites claros e sem os freios procedimentais normais do devido processo legal. E agora vem a parte mais grave de toda essa história. No final do áudio, Dino menciona algo que pode mudar completamente o cenário jurídico e político do país. Ele revela que está preparando um dossiê detalhado sobre o que chama de abusos sistemáticos cometidos por Moraes. Estou documentando tudo, cada decisão sem fundamentação adequada, cada extensão arbitrária de investigação, cada violação do contraditório e da ampla defesa. Se for preciso renunciar para tornar isso público, eu o farei. Prefiro perder o cargo a perder minha consciência jurídica e meu compromisso com a Constituição. Fontes do nosso canal em Brasília confirmam que Dino realmente tem compilado documentos e informações reservadas sobre os procedimentos adotados por Moraes nos últimos anos. E mais, há rumores de que cópias desse material já foram entregues a figuras de alto escalão nos 3 poderes, como uma espécie de seguro de vida institucional. Um insider do STF, que pediu para não ser identificado, nos revelou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já teria sido informado da situação e estaria extremamente preocupado com a possibilidade de uma crise institucional sem precedentes, caso Dino realmente renuncie e torne público seu dossiê. E as repercussões dessa bomba já começaram. Nos bastidores do Planalto, a notícia do áudio vazado caiu como uma bomba nuclear. Segundo fontes exclusivas com acesso direto ao presidente Lula, foi convocada uma reunião emergencial com ministros da área jurídica e política para avaliar o impacto desta crise no STF. Um assessor presidencial de altíssimo escalão nos revelou, sob condição de anonimato: o presidente está em pânico. Uma ruptura no STF neste momento, com o Dino, que foi sua indicação pessoal, protagonizando um confronto aberto com Moraes, é o pior cenário possível. Isso pode desestabilizar completamente a base de sustentação jurídica do governo.
Do outro lado do espectro político, aliados de Bolsonaro estão vendo a situação como uma confirmação de tudo que denunciam há anos. Um senador da oposição comentou com nossa equipe: "Isso confirma o que sempre dissemos. O que existe no STF, especialmente nas mãos de Moraes, não é justiça, é perseguição política. Agora, é um deles mesmos quem está dizendo isso." Em Brasília, já circulam rumores de que alguns parlamentares da oposição estão preparando um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, usando como base justamente as declarações de Dino no áudio vazado. Segundo nossas fontes, o documento já tem mais de 150 assinaturas preliminares e pode ser protocolado nos próximos dias. E tem mais. Fontes do nosso canal em Washington revelam que o áudio de Dino já chegou aos Estados Unidos e está sendo analisado por pessoas próximas ao presidente eleito Donald Trump. Um assessor da equipe de transição de Trump, que pediu para não ser identificado, nos confirmou: "Este áudio é extremamente relevante porque corrobora exatamente o que o presidente Trump tem dito sobre a situação no Brasil." Quando um ministro do próprio STF confirma que há perseguição política disfarçada de ação judicial, isso muda completamente o jogo em termos de relações internacionais. Segundo essa mesma fonte, a equipe jurídica de Trump já está avaliando como esse áudio pode ser incorporado aos argumentos para possíveis sanções internacionais contra autoridades brasileiras envolvidas em abusos de poder e perseguição política. É importante lembrar que Trump, desde sua eleição, tem sinalizado que pretende rever completamente a política americana em relação ao Brasil, especialmente no que diz respeito às ações do Supremo Tribunal Federal contra opositores políticos. Com este áudio de Dino, ele ganha um trunfo valiosíssimo, uma confissão de dentro do próprio sistema. E o que acontecerá a seguir? Segundo analistas políticos e jurídicos consultados pelo nosso canal, estamos diante de um verdadeiro ponto de ruptura no STF. As possibilidades são várias e todas dramáticas. Primeiro cenário: Dino efetivamente apresenta sua renúncia nos próximos dias, tornando público seu dossiê contra Moraes. Isso provocaria uma crise institucional sem precedentes e possivelmente levaria a um processo de impeachment contra Moraes no Senado. Segundo cenário: diante da ameaça de Dino, os ministros do STF se reúnem emergencialmente e decidem limitar os poderes de Moraes, especialmente em relação ao inquérito das fake news. Neste caso, centenas de investigados poderiam ver seus casos arquivados ou transferidos para outras instâncias. Terceiro cenário: o presidente do STF intervém, chamando Dino e Moraes para uma conciliação forçada, buscando abafar a crise antes que ela exploda completamente. No entanto, o vazamento do áudio torna esse cenário cada vez menos provável. Quarto cenário, talvez o mais impactante: outros ministros do STF, especialmente os mencionados por Dino, Fux, Toffoli e Fachin, vêm a público manifestar suas próprias preocupações, criando uma verdadeira rebelião interna contra Moraes. Um professor de Direito Constitucional, ouvido pelo nosso canal, foi taxativo: "Estamos vivendo um momento histórico. Pela primeira vez em décadas, vemos uma ruptura explícita dentro do STF sobre questões fundamentais de devido processo e limites do poder judicial. Independentemente do desfecho, o Supremo nunca mais será o mesmo depois disso. O que vemos, meus amigos, é o início do fim de uma era de arbitrariedades judiciais. Como diz aquele velho provérbio, a verdade pode até ser empurrada para debaixo do tapete por um tempo, mas eventualmente o tapete fica tão cheio que não há mais como esconder nada." O áudio de Dino é um raio de esperança para todos que defendem o verdadeiro Estado democrático de direito, onde ninguém, nem mesmo um ministro do Supremo, está acima da lei e da Constituição. É o sinal de que, finalmente, a maré está começando a virar, e aqueles que abusaram do poder judicial para perseguir opositores políticos terão que responder por seus atos. O Brasil está em um momento decisivo. De um lado, temos a continuidade de um sistema que permite a um único juiz decidir quem pode falar e quem deve ser silenciado, quem merece proteção da lei e quem será perseguido. Do outro lado, temos a possibilidade de restauração das garantias constitucionais e do equilíbrio entre os poderes. A escolha que fazemos hoje definirá que tipo de país deixaremos para nossos filhos. Será um país de arbítrio judicial ou um país de verdadeira justiça? E é por isso que seu apoio a este canal é tão importante. Continuaremos trazendo estas revelações exclusivas, não importa quantas ameaças ou tentativas de censura enfrentemos. Se este vídeo abriu seus olhos para a realidade do que acontece nos bastidores do poder, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas próximas bombas informativas em primeira mão. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares antes que seja removido das plataformas. A verdade precisa ser espalhada. O Brasil merece saber o que realmente acontece nos bastidores do poder. Eu sou Flávio Nascimento.
E este é o Crônicas do Brasil, onde a verdade não tem dono, mas tem endereço. Por Dino contra Moraes, Aris, crise no STF. Áudio vazado. Renúncia STF. Justiça Brasileira. Dossiê Moraes, Conrix, divisão. Família, agora eu quero que você aguce seus ouvidos aí, porque em um outro áudio aqui, ó, Lula traído, Xandão chora, apoia a anistia e reconhece erros graves. Vamos ouvir esse outro áudio aqui, preste atenção. Revelação bombástica e exclusiva abala as estruturas da República. Durante reunião emergencial do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, símbolo máximo da linha dura do STF-S, fontes presentes no encontro confirmam. O ministro declarou publicamente que não se oporá mais à anistia ampla em tramitação no Congresso, após descobrir que toda sua família está sob vigilância intensiva de agências americanas. Em gravação obtida com exclusividade por este canal, Moraes, com voz embargada, admite: eu me tornei aquilo que sempre combati. Um juiz que abusa do poder por convicções pessoais. A notícia da capitulação do ministro, pilar central do atual sistema judiciário, está causando um terremoto institucional sem precedentes, com assessores presidenciais descrevendo a situação como o fim do mundo como conhecemos. Fontes do Planalto revelam: Lula está em estado de choque, enquanto diplomatas brasileiros tentam desesperadamente conter o que classificam como o colapso completo da estratégia do governo. Brasileiros de todo o país, preparem-se para o que pode ser o maior terremoto institucional da história recente da República. Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês em primeira mão a cobertura completa do impensável. O desmoronamento total do ministro que se tornou o símbolo máximo do poder judicial no Brasil. O que testemunhamos hoje não é apenas mais uma crise. É o próprio epicentro do sistema implodindo diante dos nossos olhos. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E me diga, você já percebeu alguma mudança nas aparições públicas de Alexandre de Moraes nos últimos dias? Os relatos que recebemos descrevem um ministro completamente transformado. O semblante antes severo, dando lugar a olheiras profundas e mãos trêmulas. Compartilhe sua percepção nos comentários. Você já notou como a grande mídia está em silêncio absoluto sobre os sinais evidentes de desmoronamento do homem que até ontem parecia intocável? Percebeu como estão desesperadamente tentando encobrir o que pode ser o maior ponto de virada da nossa história recente? Sua visão sobre esta conspiração de silêncio é fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises bombásticas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar em primeira mão os desdobramentos desta reviravolta histórica. O que estamos testemunhando hoje é algo que poucos ousariam imaginar mesmo em seus cenários mais otimistas. O completo colapso moral, psicológico e institucional de Alexandre de Moraes, o homem que por anos personificou o poder judicial em sua forma mais concentrada e irrestrita. Vamos aos fatos que estão sacudindo Brasília neste exato momento. Nossa primeira bomba, durante a reunião extraordinária do Conselho Nacional de Justiça, convocada para discutir o impacto das sanções internacionais sobre o judiciário brasileiro. Alexandre de Moraes protagonizou o que fontes presentes descrevem como um momento de absoluto colapso humano, que deixou todos os presentes em estado de choque profundo. Nunca vimos nada parecido, relatou uma fonte de alto escalão que estava na sala. Alexandre sempre foi a personificação da frieza e do controle absoluto. Vê-lo quebrando daquela forma, aos prantos, confessando erros, foi como assistir à queda de um império. Segunda bomba. Durante este episódio, em meio a soluços incontroláveis, o ministro fez confissões que contradizem frontalmente toda a sua atuação pública dos últimos anos. Em um momento particularmente dramático, ele teria admitido: eu cruzei todas as linhas que um juiz jamais deveria cruzar. Em nome do que eu acreditava ser a defesa da democracia, violei princípios democráticos fundamentais. Confundi minha missão constitucional com uma cruzada pessoal. O mais chocante, o ministro teria reconhecido explicitamente que a concentração excessiva de poderes em suas mãos havia criado um sistema judicial paralelo, onde o devido processo legal e a ampla defesa se tornaram meras formalidades vazias. Terceira bomba, e possivelmente a mais explosiva. Após este colapso emocional, Moraes revelou aos colegas magistrados que recebeu informações concretas de que agências de inteligência americanas estão monitorando cada aspecto da vida de sua família, incluindo seus filhos, netos e até mesmo parentes distantes. Foi o momento em que a ficha caiu, teria confessado o ministro.
Quando percebi que não apenas eu, mas pessoas completamente inocentes da minha família estão sendo atingidas por decisões que tomei como juiz, finalmente compreendi o verdadeiro significado de abuso de poder. Diante deste cenário, Moraes teria então declarado abertamente que não apenas não se oporia mais ao projeto de anistia ampla em tramitação no Congresso, mas que estaria disposto a contribuir ativamente para sua aprovação, classificando-o como talvez o único caminho para encerrar este ciclo destrutivo que está dilacerando o tecido institucional brasileiro. Quarta bomba. Tivemos acesso a um trecho de áudio de 6 minutos e 12 segundos desta reunião, onde se ouve claramente a voz embargada do ministro afirmando: eu me deixei levar por uma espiral de poder que corrompeu meu julgamento. Acreditei que estava defendendo a democracia, quando, na verdade, estava criando precedentes que a fragilizam profundamente. Chegou o momento de reconhecer que erramos, e erramos gravemente. Em outro momento igualmente impactante do áudio, ele confessa: as sanções americanas revelaram uma verdade dolorosa. Nenhum de nós está acima da lei ou da accountability internacional. Achamos que podíamos criar nosso próprio sistema de regras, isolado do mundo, e agora estamos colhendo as consequências. O impacto dessas declarações dentro do STF é descrito como nuclear por fontes internas. Moraes era o pilar central, a pedra angular de toda a estrutura de poder que se consolidou no judiciário brasileiro nos últimos anos. Sua capitulação não é apenas mais uma baixa, é o colapso do próprio sistema a partir de seu núcleo mais essencial. É como se o comandante supremo jogasse a toalha em plena batalha, confidenciou um funcionário do alto escalão do tribunal. Se até Alexandre está reconhecendo excessos e falando em anistia, o que resta para sustentar a narrativa que vinha sendo construída? Esta preocupação parece bem fundamentada. Segundo relatos internos, após a manifestação chocante de Moraes, uma onda de pânico se espalhou entre ministros e assessores que até então seguiam fielmente sua liderança. É um efeito dominó devastador, descreveu nossa fonte. Pessoas que ontem defendiam ferrenhamente as posições mais duras hoje estão em reuniões fechadas discutindo como se posicionar neste novo cenário. Mais perturbador ainda é o relato de que Alexandre de Moraes estaria preparando o que descreve como um voto histórico de retratação para apresentar na próxima sessão plenária do STF. Neste pronunciamento, o ministro pretende fazer um reconhecimento formal dos excessos sistemáticos, que, segundo ele, distorceram o papel constitucional do Supremo, transformando-o em um ator político quando deveria ser um árbitro imparcial. Ele está determinado a corrigir o rumo, mesmo que isso signifique abrir mão do imenso poder que acumulou, revelou um assessor próximo. Diz que prefere ser lembrado como um ministro que teve a coragem de reconhecer erros do que como aquele que levou o STF ao colapso por teimosia. No Palácio do Planalto, a notícia da mudança de posição de Moraes caiu como uma bomba nuclear. Fontes próximas ao presidente revelam que Lula entrou em um estado de fúria seguida de depressão profunda, ao ser informado, classificando a situação como uma traição imperdoável e o fim de toda a estratégia de governo. O presidente construiu toda a sua abordagem institucional, contando com a firmeza inabalável de Moraes, confidenciou um assessor do primeiro escalão. Vê-lo agora, não apenas recuando, mas efetivamente reconhecendo erros e apoiando a anistia, é para Lula como perder o chão sob seus pés. A situação é particularmente delicada considerando o histórico de Moraes. Ao longo de sua trajetória no STF, ele construiu uma imagem de autoridade suprema e incontestável, com poderes que muitos juristas descreviam como sem paralelo na história democrática brasileira. Seus despachos eram recebidos como decretos finais, inapeláveis, capazes de determinar os rumos da política, da comunicação e até mesmo das relações internacionais do país. A ironia é que agora ele está admitindo exatamente o que seus críticos apontavam há anos, analisou um respeitado constitucionalista, que houve uma concentração excessiva de poderes em suas mãos, sem os devidos controles institucionais. Esta contradição parece estar no centro da crise existencial enfrentada pelo ministro. Segundo relatos de pessoas próximas, Moraes tem passado noites em claro, revisando suas decisões passadas e questionando profundamente os caminhos que tomou. É um processo doloroso de confronto com seu próprio legado, descreveu alguém próximo. Ele está percebendo que, ao tentar salvar a democracia de certas ameaças, pode ter contribuído para enfraquecê-la por outro ângulo. No Congresso Nacional, a notícia da mudança de posição de Alexandre de Moraes está sendo recebida como um verdadeiro terremoto político. Se até o xerife agora apoia a anistia, as comportas se abriram completamente, comentou um senador envolvido nas negociações. Parlamentares confirmam ter recebido sinalizações diretas do gabinete do ministro, indicando que ele não apenas não criará obstáculos à anistia, mas poderá até mesmo
contribuir tecnicamente para a elaboração de um texto que promova genuína reconciliação nacional sem comprometer princípios democráticos fundamentais. É uma virada de 180 graus, avaliou um deputado. Alexandre de Moraes era visto como o principal obstáculo a qualquer tipo de anistia. Sua mudança de posição muda completamente o jogo político. Nas redes sociais, o impacto já é visível. Nas últimas horas, compilações de decisões e pronunciamentos anteriores de Moraes, contrastadas com trechos vazados de sua recente confissão, se tornaram virais, acumulando milhões de visualizações e compartilhamentos. Esta crise expõe de forma dramática e definitiva a fragilidade do modelo institucional que se consolidou no Brasil nos últimos anos. O sistema que concentrou poderes extraordinários no judiciário, e particularmente nas mãos de Moraes, agora implode a partir de seu próprio centro. É o fim de uma era, observou um cientista político. O modelo de STF com superpoderes e concentração extrema de autoridade em um único ministro está ruindo porque seu próprio arquiteto agora reconhece suas falhas fundamentais. A mudança de posição de Moraes também levanta questões profundas sobre a viabilidade jurídica dos processos baseados em suas decisões anteriores. Se o próprio ministro reconhece que houve excessos sistemáticos e violações de princípios fundamentais, como sustentar juridicamente os processos decorrentes dessas decisões? Questionou um renomado criminalista. Mais inquietante ainda é o efeito que esta crise terá sobre a percepção pública do STF como instituição. A legitimidade do judiciário depende essencialmente da confiança pública, em sua imparcialidade e compromisso com princípios, não com resultados específicos, explicou um especialista em sociologia jurídica. Quando o ministro mais poderoso admite ter colocado resultados acima de princípios, a própria base de confiança na instituição é comprometida. No plano internacional, a notícia da capitulação de Alexandre de Moraes está sendo interpretada como a prova definitiva de que a estratégia americana de pressão direcionada funcionou. Fontes diplomáticas revelam que o governo Trump já está preparando um pronunciamento sobre o que classifica como vitória da democracia e da liberdade sobre o autoritarismo judicial. O timing desta crise também é especialmente significativo. Há poucos dias da última Assembleia Geral da ONU, a confissão de Moraes enfraquece completamente a posição brasileira no cenário internacional. O Brasil perdeu qualquer capacidade de defender seu sistema judicial perante a comunidade internacional, avaliou um diplomata experiente. Quando o próprio ministro reconhece os abusos que cometeu, o país fica sem argumentos. Como sempre compartilho com vocês, mesmo nos momentos mais turbulentos, as sementes de esperança e renovação. A crise atual, por mais traumática que seja para as instituições e indivíduos envolvidos, pode representar o início de uma necessária e profunda correção de rumos na democracia brasileira. O reconhecimento de erros, mesmo que tardio e motivado por pressões externas, é sempre o primeiro passo para sua correção. Se o homem que personificou o poder judicial em sua forma mais concentrada está agora reconhecendo os excessos deste modelo, isso abre espaço para um debate nacional genuíno sobre os limites e controles necessários ao poder judiciário em uma democracia saudável. Há sinais promissores nesse sentido. Nas últimas 48 horas, juristas e acadêmicos de todas as correntes de pensamento têm defendido publicamente a necessidade de uma reforma profunda no sistema judicial brasileiro, com ênfase em mecanismos de controle externos, mandatos definidos para ministros e limitações claras a poderes monocráticos. Talvez precisássemos chegar a este ponto de crise absoluta para finalmente enfrentar questões estruturais que vínhamos adiando há décadas, observou um professor de Direito Constitucional. A confissão de Moraes, apesar de dolorosa, pode ser o catalisador de uma renovação institucional que o Brasil tanto necessita. Como observou recentemente um jurista respeitado, às vezes é preciso que o sistema chegue ao limite do colapso para que possamos reconstruí-lo sobre bases mais sólidas e equilibradas. Para o ministro, pessoalmente, este momento representa tanto uma crise existencial quanto uma oportunidade histórica. Alexandre de Moraes tem agora a chance de redefinir completamente seu legado, comentou um analista político. Ele pode passar à história não apenas como o juiz que concentrou poderes excessivos, mas como aquele que teve a coragem de reconhecer erros e liderar um processo de reforma genuína. Nos próximos dias, acompanharemos cada desdobramento desta reviravolta sem precedentes. O colapso emocional e a mudança de posição de Alexandre de Moraes marcam não apenas um ponto de inflexão, mas possivelmente o próprio desfecho da crise institucional brasileira. Um momento que, apesar dos traumas, pode abrir caminho para um reequilíbrio genuíno dos poderes e o fortalecimento duradouro da nossa democracia. Você está acompanhando Flávio Nascimento em uma edição especial das Crônicas do Brasil. Não se esqueça de deixar seu comentário. Você acredita que a mudança de posição de Alexandre de Moraes é sincera ou apenas uma estratégia desesperada para proteger sua família?
Este é realmente o fim do sistema como o conhecemos? Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. Os próximos dias prometem novos capítulos neste terremoto institucional sem precedentes. Estaremos aqui para analisar cada movimento desta implosão do sistema que está redesenhando o futuro da democracia brasileira. Pessoal, atenção, o Pix está na tela aí, ó, tem uns militontos mandando Pix de 13 centavos para mim aqui, pelo amor de Deus. Vamos mostrar esses militontos aí, que aqui tem patriota de verdade. Você pode mandar um Pix aí, qualquer valor, não sei que seja esses militontos aí que tá mandando Pix de 13 centavos. Vamos mostrar para eles que a direita está mais forte do que nunca. Vamos continuar ouvindo aqui, porque o Dino chorou também, foi aos plantos e diz que errou. Abre o caminho para anistia ampla, total e irrestrita. Vamos ouvir. Bombástica revelação exclusiva. Durante reunião reservada com assessores que vazou para este canal, o ministro Flávio Dino teve um colapso emocional ao discutir as sanções americanas, chegando às lágrimas, enquanto admitia que cometeu erros gravíssimos ao integrar o que chamou de perseguição judicial sem precedentes. Fontes do mais alto escalão do STF confirmam. Dino já comunicou aos outros ministros que está disposto a aceitar os termos da anistia ampla que tramita no Congresso, para evitar o agravamento das sanções pessoais impostas por Trump. Em áudio obtido com exclusividade, o ministro confessa: "Não imaginei que chegaríamos a este ponto. Minha família está destruída. Não posso mais arcar com as consequências destas decisões." O gabinete do ministro entrou em desespero completo ao descobrir o vazamento, enquanto o Planalto tenta desesperadamente controlar os danos de uma confissão que implode a narrativa oficial do governo. Brasileiros de todo o país, preparem-se para o impacto do maior terremoto político da história recente. Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês em primeira mão a quebra de todas as barreiras de silêncio que cercavam o Supremo Tribunal Federal. O que testemunhamos hoje é nada menos que o princípio da desintegração do sistema que tanto tem asfixiado nossa democracia. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E me diga, você já percebeu alguma mudança no tom dos pronunciamentos de Flávio Dino nas últimas 48 horas? Os relatos que recebemos indicam uma transformação dramática na postura do ministro, que subitamente abandonou o tom combativo e passou a evitar microfones. Compartilhe sua percepção nos comentários. Você já notou como a grande mídia está em silêncio absoluto sobre o abalo psicológico do ministro? Percebeu como estão tentando esconder os sinais evidentes de sua quebra emocional durante as últimas sessões do STF? Sua visão sobre esta cortina de fumaça é fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises bombásticas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar em primeira mão os desdobramentos desta reviravolta histórica. O que testemunhamos neste momento é o impensável até poucas semanas atrás. A capitulação emocional e moral de um dos mais ferrenhos defensores do sistema, que tem concentrado poderes sem precedentes nas mãos do judiciário brasileiro. Vamos aos fatos que estão sacudindo Brasília nesta hora. Nossa primeira bomba. Na última quarta-feira, durante reunião extraordinária em seu gabinete, o ministro Flávio Dino sofreu o que fontes próximas descrevem como um colapso nervoso ao discutir os impactos pessoais das sanções americanas contra ele e sua família. O encontro, que deveria ser uma simples avaliação de cenários jurídicos, transformou-se em uma sessão confessional, quando o ministro, visivelmente abalado, começou a questionar as decisões que tomou desde sua posse no STF. Foi assustador, relatou uma fonte presente na reunião. De repente, ele simplesmente desmoronou emocionalmente. Suas mãos tremiam, a voz embargava, e todos na sala ficamos paralisados diante daquela cena. Segunda bomba. Durante este episódio, Dino teria feito admissões que contradizem frontalmente seu discurso público. Em um momento particularmente intenso, com lágrimas nos olhos, ele teria afirmado: "Nós fomos longe demais. Atravessamos linhas que nunca deveriam ter sido cruzadas em nome de um suposto combate a ameaças que, agora vejo, exageramos deliberadamente." Mais grave ainda. Segundo relatos consistentes, o ministro confessou ter percebido que se tornou parte de um sistema que reproduz exatamente aquilo que criticava, e que se deixou seduzir pelo poder ilimitado, oferecido por uma interpretação extremamente expansiva de suas prerrogativas judiciais. Terceira bomba, e possivelmente a mais explosiva. Após este episódio, Flávio Dino teria contatado discretamente
os articuladores do projeto de anistia ampla que tramita no Congresso Nacional, sinalizando que não se oporia à sua aprovação e aplicação. Uma reviravolta completa em relação à posição anterior do ministro, que classificava publicamente tal iniciativa como golpista e inconstitucional. O ministro está em um processo de reavaliação profunda, confirmou um assessor próximo. As sanções americanas e o isolamento internacional tiveram um impacto muito mais devastador do que qualquer um poderia prever. Não apenas em termos práticos, mas principalmente no aspecto psicológico. Quarta bomba. Tivemos acesso exclusivo a um áudio de 7 minutos e 42 segundos desta reunião, onde se pode ouvir claramente Dino afirmando: "Eu não posso continuar assim. Minha esposa não consegue mais usar cartão de crédito. Meus filhos estão sendo hostilizados na faculdade. Nossos planos de vida foram completamente destruídos. E para quê? Para defender um sistema que está claramente em contradição com os princípios democráticos que sempre afirmei defender." Em outro trecho igualmente impactante, o ministro admite: "Trump venceu. Ele conseguiu o que queria. Não podemos mais fingir que estamos acima de tudo isso, que somos imunes a pressões internacionais. O Brasil não é uma ilha, e nós, ministros, não somos deuses. Somos humanos, com famílias, com fragilidades, e chegou a hora de reconhecer isso." O impacto desta confissão dentro do STF foi sísmico. Fontes internas revelam que uma divisão profunda está se formando entre os ministros, com dois campos claramente delineados: os que, como Dino, começam a considerar uma recalibração estratégica de posições e os que ainda defendem resistência a qualquer custo. "É uma verdadeira guerra civil interna", descreveu um funcionário de alto escalão do tribunal. As reuniões administrativas viraram campos de batalha verbal, com acusações mútuas de covardia de um lado e de intransigência suicida de outro. Mais preocupante ainda é a reação do Palácio do Planalto ao tomar conhecimento da postura de Dino. Fontes da presidência revelam que Lula ficou extremamente irritado com o que classificou como fraqueza inaceitável do ministro, que ele próprio indicou para o Supremo. O presidente esperava que Dino fosse sua linha de defesa mais firme no STF, confidenciou um assessor presidencial. Vê-lo desmoronando assim representa um golpe devastador na estratégia do governo. A situação é ainda mais delicada considerando o histórico do ministro. Flávio Dino, que construiu sua carreira política como um ferrenho crítico do que chamava de estado de exceção judicial, durante operações como a Lava Jato, agora se vê confrontado com a percepção de que, segundo suas próprias palavras vazadas, reproduziu os mesmos abusos que antes condenava, apenas invertendo os alvos. Este reconhecimento aparentemente sincero tem abalado profundamente sua autoimagem e convicções. É como assistir a um processo de autodestruição em tempo real, comentou um jurista próximo ao ministro. Ele está enfrentando uma crise existencial sobre seu papel histórico e seu legado. Enquanto isso, no Congresso Nacional, os defensores do projeto de anistia sentem o vento mudando a seu favor. Parlamentares que articulam a proposta confirmam ter recebido sinais inequívocos de que Dino não apenas não se oporia à medida, mas poderia até mesmo ajudar a construir uma redação que preserve as instituições enquanto corrige excessos. É uma mudança tectônica no cenário político, avaliou um senador envolvido nas negociações. Se um dos ministros mais combativos está reconhecendo a necessidade de uma anistia, isso muda completamente as perspectivas de aprovação. Nas redes sociais, o impacto já é sentido. Nas últimas horas, vídeos compilando pronunciamentos anteriores de Dino, em que ele defendia ferrenhamente medidas agora classificadas como excessivas em sua confissão, viralizaram, acumulando milhões de visualizações. A quebra emocional do ministro também levanta questões sérias sobre sua capacidade de continuar no cargo. Fontes do mundo jurídico apontam que um magistrado que reconhece ter participado de perseguição judicial sem precedentes, palavras atribuídas ao próprio Dino no vazamento, enfrentaria sérios questionamentos éticos sobre sua permanência na corte. "Estamos em território completamente inexplorado", analisou um especialista em direito constitucional. Um ministro do STF, confessando que errou gravemente em decisões fundamentais, levanta questões que nosso ordenamento jurídico nunca precisou enfrentar. Para além do caso individual de Dino, esta crise expõe fraturas profundas no modelo institucional brasileiro construído nos últimos anos. O sistema que concentrou poderes extraordinários no judiciário, justificado como necessário para defender a democracia, agora implode a partir de dentro, com um de seus principais operadores reconhecendo seus excessos e contradições. É o fim de uma era, observou um cientista político. O modelo de superpoderes judiciais, que parecia inatacável há poucos meses, está agora desmoronando sob o peso de suas próprias contradições internas e pressões externas. O timing desta crise também não poderia ser mais significativo.
Há apenas 2 semanas da 8ª Assembleia Geral da ONU, onde Brasil e EUA estarão frente a frente no cenário internacional, a confissão de Dino enfraquece dramaticamente a posição brasileira. Como poderá o país defender sua independência judicial quando um de seus próprios ministros admite ter cometido excessos? Fontes diplomáticas revelam que embaixadas estrangeiras em Brasília já estão produzindo relatórios sobre esta reviravolta, com análises que sugerem um ponto de inflexão na crise institucional brasileira. A percepção internacional, crucial neste momento de isolamento crescente, é de que o sistema judicial brasileiro finalmente reconhece seus excessos. Para a oposição política, o momento representa uma validação histórica. Estamos há anos denunciando exatamente o que Dino agora admite, declarou um senador oposicionista. A diferença é que antes éramos chamados de golpistas por isso, e agora é o próprio sistema que reconhece sua falha. No meio jurídico, a confissão do ministro já está sendo vista como um potencial ponto de virada na jurisprudência do STF. Se um ministro admite ter errado em decisões fundamentais, isso abre caminho para revisões profundas, explicou um advogado constitucionalista. É um precedente que pode ter repercussões em centenas de casos. Mais inquietante ainda é o relato de que, segundo fontes próximas, Dino estaria preparando um voto manifesto para uma próxima sessão do Supremo, no qual faria uma reavaliação pública de posições anteriores. Ele está determinado a corrigir o que vê agora como erros graves, revelou um assessor, independentemente do custo pessoal. Como sempre, compartilho com vocês, mesmo nos momentos mais turbulentos, as sementes de esperança e renovação. A crise atual, por mais dramática que seja em termos pessoais para o ministro envolvido, pode representar o início de uma necessária correção de rumos no sistema judicial e político brasileiro. O reconhecimento de erros, mesmo que tardio e motivado por pressões externas, é sempre o primeiro passo para sua correção. Se um dos principais arquitetos do atual sistema de judicialização extrema da política está repensando suas posições, isso abre espaço para um diálogo nacional mais honesto sobre os limites e controles necessários ao poder judicial. Há sinais promissores nesse sentido. Nas últimas 48 horas, juristas e acadêmicos que antes eram marginalizados por criticar decisões do STF, agora são convidados para debates e entrevistas. É como se uma mordaça invisível tivesse sido removida do debate público, observou um professor de Direito Constitucional. A confissão de Dino, apesar de dolorosa, pode ser o catalisador de uma renovação institucional que o Brasil tanto necessita, como observou um jurista respeitado. Às vezes, é preciso que o sistema reconheça seus próprios excessos para que possamos construir algo melhor e mais equilibrado. Para o ministro pessoalmente, este momento representa tanto uma crise quanto uma oportunidade. Dino tem agora a chance de reescrever seu legado, comentou um analista político. Ele pode ser lembrado não apenas como parte do problema, mas também como alguém que teve a coragem de reconhecer erros e contribuir para sua correção. Nos próximos dias, acompanharemos de perto cada desdobramento desta reviravolta histórica. A quebra emocional e a aparente mudança de posição de Flávio Dino marcam um ponto de inflexão na crise institucional brasileira. Um momento que, apesar dos desafios, pode abrir caminho para um reequilíbrio dos poderes e o fortalecimento genuíno da nossa democracia. Você está acompanhando Flávio Nascimento em uma edição especial das Crônicas do Brasil. Não se esqueça de deixar seu comentário. Você acredita que a mudança de posição de Dino é sincera ou apenas uma manobra estratégica? A anistia seria a solução para encerrar a crise institucional brasileira? Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. Família, o trem tá feio, meu irmão. Dá 2 toques na tela aí que dá o like, pessoal. 2 toques na tela aí do celular aí vai dar o like, hein? Você que tá acompanhando no celular. Família, preste atenção. Quem puder aí, ajude o canal aqui com qualquer valor através do Pix aí, ó. DDD 31 99691 1975. Gabriel Mendonça. Nos ajude aqui, pessoal. Tem muito petista mandando Pix de 13 centavos aí, ó. Dá uma forcinha pro nosso trabalho aqui. Jornalismo independente. Todos os dias estamos aqui em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web. Vou te convidar a ver esse vídeo aqui também, é o meu segundo canal. Veja esse vídeo aqui que eu tô falando lá sobre a marca da besta, Apocalipse, fim dos tempos. Beleza? Mais tarde a gente volta aí. Veja esse vídeo aqui.